Vocês querem ver ela assim? Ou vocês querem ver ela assim? Nessa etapa eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a transformação da roda da Robust, a famosa Saveiro, sendo que na versão de trabalho. Vamos começar pela roda, que já vou adiantando para vocês aqui, deu bronca. Olhe como tá essa roda. Isso aqui é um detalhe que eu fiz para isso, o preto, que agora tá branco, ficar fosco, preto fosco. Só que não ficou do jeito que eu queria. Ficou parecendo que tá uma pintura antiga. E eu pintei, com o preto fosco, alta temperatura, da Corlogin. Quando você passa a mão ou alguma sujeira do tipo, o fosco, ele fica meio acinzentado. Aí, qual foi a ideia? Pegar um verniz fosco que protegesse esse toque do spray preto fosco. Não deu certo. Eu usei o spray da Corlogin também, como vocês podem ver aqui, Corlogin Automotivo Spray Fosco. Mesma coisa, sentidos, esperei secar, janela fechada, sem ventilação, aquele só no esquema que tem dizendo na latinha. O verniz, ele reage com o preto, fazendo essa camada. Não é que o verniz fez isso, é a reação química entre o verniz e o preto que deixou esse aspecto esbranquiçado. Aí eu tive uma ideia, vocês vão ver aqui, né? Não sai não. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho de água e vou passar aqui, ó. Ó como fica. Se eu lavar essa roda, que eu fiz o teste na outra roda, ela fica totalmente pretinha. A minha ideia foi pegar o spray verniz brilhante dessa vez, que foi esse daqui, também da Corlogin, spray automotivo brilhante, e aplicar por cima, crendo que ia resolver. E de fato resolveu. O resultado foi esse depois que eu apliquei o verniz brilhante em cima do verniz fosco. Ele quebrou, ele chegou a dar o brilho de novo na peça que era a diamantada de fábrica. Então vou usar o bico do spray do fosco no brilhoso e vamos aplicar. Ele já tende a mudar o aspecto da peça. O verniz, ele já tira aquela parte fosca. É quando ele está começando a agir com o outro verniz. Perceba que até o metal, o prata, ele começa a voltar a brilhar. Tem que ter paciência, porque não adianta você pegar, segurar e querer que já tenha brilho. Você vai passar uma camada, assim, é a mesma coisa que você não está vendo nada. Mas à medida que você vem e vai aplicando, você está criando várias sequências de névoa. Posteriormente, depois de várias camadas de névoa, você consegue chegar no brilho. Se você chegar e aplicar tudo de uma vez, você vai ver fazer uma linha, vai depender do bico que você está usando. Tem uns que jogam o leque em um canto assim concentrado, esse faz a linha. Você vai ver ele concentrar e escorrer. Por isso, sempre nessa sequência. Olhe a qualidade de como fica, mesmo estando aquela situação como estava antes. Deixa eu abrir aqui a janela para a névoa ir embora e dar uma claridade natural. Ficou show de bola. Todo o processo começa na marcação de onde eu vou fazer os furos nas laterais. Eu fiz todas as medidas e contabilizei que de 5 centímetros em uma linha eu consigo fazer as furações de todos os furos da roda. De 5.1 em 5.1 eu usei 25 parafusos. Nas 5 pétalas, vamos dizer que tem 5 pétalas, marquei o eixo de todas elas e depois vim marcando 5.1, 5.1, 5.1. Depois de tudo,
eu vim furando cada marcação que eu fiz. Tentei deixar o mais uniforme possível e lembrando, a borda da roda, ela precisa ter uma camada bastante espessa e profunda de alumínio para você conseguir colocar o parafuso todo. Fiz tudo e com o próprio parafuso e um white loop DW40, botava um pouco de DW40 no furo e com o mesmo parafuso colocava, voltava, colocava, voltava, colocava, voltava. Fiz isso várias vezes para o próprio parafuso abrir rosca e, consequentemente, coloquei todos os parafusos. E esse foi o parafuso que a gente usou. Ele é inox, ele tem 1,5 cm e aqui, ó, ele tem, na verdade, ele tem 1 centímetro. Esse tipo de parafuso que a gente usou. E eu furei toda essa parte aqui, que tem 1 centímetro. Eu furei 1 centímetro na roda. E agora a gente vai fazer o desenho pra gente lixar e depois pintar. A gente tenta vedar o máximo aqui para fazer o caixotezinho perfeito. Esse foi um desenho que eu escolhi. Pode ser outro, pode ser um V, pode ser um detalhezinho aqui em cima. Quem tiver essa roda ou outra. Esse foi o sentido. Todas estão com os adesivos alinhados aqui. A mesma medida aqui, a mesma medida aqui, tudinho. E agora a gente vai começar o processo de lixa. Você vê, ela foi toda lixada, tanto o preto como o prata. Só não foi lixada onde a gente botou a fita, para ter uma aderência legal entre o spray e a peça, para ela ter uma ancoragem melhor. Tem quem goste desse resultado, porém o preto fosco sem nenhum verniz, ele suja bastante. Agora chegou o processo de preparo para o verniz. Estou tirando todas as fitas do desenho que eu fiz. Como vocês podem ver, ficou um desenho perfeitozinho. Gostei bastante. E agora é só partir para invernizar. Ele joga um leque. Eu dei até uma mão de verniz por dentro, porque acredito que ele é uma superfície mais lisa, para lavar tenho mais facilidade, né, para lavar. E depois eu vou dar uma demão por último com os parafusos com tudo por cima, quando ela estiver já no carro. Depois das rodas prontas, fomos na borracharia para montar as rodas. O processo de instalação do pneu na roda. Depois a gente fez o balanceamento, roda por roda, todas ficaram perfeitas. E depois a instalação delas, para depois da instalação a gente vir fazer o alinhamento. Ficou tudo perfeito.